Olá, este é um programa da VVC TV. A VVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral dos professores, sobretudo da rede pública de ensino. A VVC é uma plataforma online 100% gratuita que, por meio de 4 percursos formativos, corpo, mente, emoções e propósitos, convida o professor para lançar para si um olhar integral e, consequentemente, também considerar integralmente os seus alunos e todos os atores do ecossistema escolar. Nós hoje vamos falar de um tema muito importante e cada vez mais atual no contexto da educação, que é indisciplina, incivilidade e bullying. Por que eu trouxe o incivilidade e bullying, que são temas muitas vezes dissociados da disciplina? Porque a nossa especialista hoje vai fazer a diferenciação sobre esses 3 termos. E por falar em especialistas, nós hoje temos o prazer de receber uma das maiores especialistas no assunto no nosso país, que é a Adriana Ramos, e também um professor muito especial diretamente de Fortaleza, o Gilson Franco, para falar sobre esse tema com a gente. Adriana e Gilson, sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. A gente está muito feliz de poder receber vocês aqui para falar sobre esse assunto tão relevante. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, João Paulo, pela apresentação carinhosa. Bom, eu sou pedagoga, sou da época do magistério, então comecei a dar aula muito cedo para a educação básica, principalmente para a educação infantil, ensino fundamental 1. Quando eu estava mais ou menos há uns 6, 7 anos aí nessa jornada, né, de professora de educação básica, eu comecei a trabalhar com formação de professores, concomitante, né? Desde então, eu sempre fui uma professora que entendi a importância da teoria, então eu sempre fui uma professora que gostava de fazer cursos, de estudar, e fui me instrumentalizando, né? Até que eu fiz uma especialização em relações interpessoais na escola, depois eu ingressei no mestrado na Unicamp, fiz o doutorado e terminei meu pós-doutorado, todo esse meu percurso estudando sobre as relações interpessoais na escola, sobre a convivência na escola, sobre o desenvolvimento da autonomia moral e quais são os impactos, né, da qualidade do ambiente sociomoral da escola para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Hoje eu coordeno este curso que eu fiz lá atrás, né, há quase 20 anos. Hoje ele é oferecido pelo Instituto Vera Cruz, em São Paulo, então, que chama Relações Interpessoais na Escola. Eu também integro o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, e sou gestora integrada da Conviver e Mais, que tem feito um trabalho de assessoria, de formação e de compartilhamento de boas práticas, agora, principalmente nesse período da pandemia, mais ainda. Olá, pessoal, bom dia. Sou o professor José Gilson Lopes Franco, sou de Fortaleza. Estou na docência há 15 anos, sou de língua portuguesa e estou honrosamente lotado numa escola de tempo integral em Fortaleza, que se chama Escola Municipal de Tempo Integral, professor Ademar Nunes Batista. Sou professor e nas horas vagas, poeta e cordialista também. E é uma alegria de ter sido convidado para refletir sobre um tema que é tão caro, a educação. Muito bem. Antes de ir para a primeira pergunta, para aproveitar a presença dos nossos convidados especiais, eu quero fazer um lembrete para você que está nos assistindo, que o endereço da plataforma VVC para que você possa acessar é www.vvc.org.br. E também nós temos uma novidade. Nós teremos uma nova trilha na VVC, que é a trilha de convivência, mais um percurso formativo e também realizada pela nossa querida Adriana Ramos. Então fica esperto, fica ligado, porque tem trilha nova falando sobre convivência. Vou começar com a Adriana. Adriana, muito se fala em disciplina na escola e muitas vezes o termo indisciplina é um grande guarda-chuva que se coloca todos os problemas da convivência escolar. Então eu quero começar fazendo um alinhamento com você, porque eu gosto muito de uma fala que você faz, que é diferenciando indisciplina, de incivilidade e de bullying. Fala pra gente qual é a diferença desses 3 termos, por favor. Um dos grandes problemas que as escolas acabam enfrentando é que quando a gente não identifica que esses problemas eles possuem naturezas, características diferentes, a gente acaba usando o mesmo tipo de intervenção. Em disciplina, a gente tem usado a terminologia que em disciplina ela está ligada a tudo que se quebra a ruptura do contrato pedagógico. O que significa isso? Muitas situações de incivilidade, que são o quê? Aquelas microviolências, aquelas situações que acontecem, a incivilidade ela se caracteriza pela
pela intensidade. São muitas situações que acontecem, elas acontecem frequentemente. Então, o aluno passa, derruba o material do colega, não recolhe, dá um pescotapa aqui, tem aquelas provocações. Então, são muitas situações, né? Muitas vezes essas situações de incivilidade, elas se tornam indisciplina, quando a gente tem uma interrupção da aula e aquele contrato pedagógico é interrompido. Mas nem todas as situações de indisciplina estão ligadas à incivilidade. Às vezes você tem um aluno que parece ser um aluno muito quieto. Ele fica quieto, ele às vezes está ali desenhando, ele está lendo uma outra coisa, ele está no celular embaixo da mesa, ele está dormindo, né? E como as situações de incivilidade, elas são muito disruptivas, elas cansam muito o professor, esses alunos eles acabam ficando meio invisíveis. Mas também é uma situação de indisciplina, porque tem a quebra da ruptura do contrato pedagógico. A gente não consegue, aquele aluno não está aprendendo, ele não está ligado às aprendizagens daquela aula, ele está fazendo uma outra coisa, né? Bom, então isso é um ponto para a gente diferenciar. Indisciplina, sempre que tem alguma atitude que há essa quebra do contrato pedagógico. Incivilidades, então são situações que acontecem com muita frequência, né? E em virtude dessa frequência há um cansaço por parte do docente. Então, entender a diferença entre indisciplina e incivilidade vai estar justamente para nós pensarmos na intervenção. Quando a gente pensa na intervenção da indisciplina, a gente está pensando em ações que estão ligadas a você ligar o aluno a esse contrato pedagógico. Então, muitas vezes as causas da indisciplina, elas podem estar ligadas à incivilidade, às próprias ações dos alunos, mas elas podem estar ligadas, por exemplo, à forma como eu organizo minha aula. Ela pode estar ligada à forma como eu falo com os meus alunos, à forma como eu organizo uma avaliação. Né? No caso da incivilidade, a gente precisa atuar de uma outra forma diferente. Então, a indisciplina, e o que a gente tem defendido, né, que acho que é bem importante, é que sempre que a gente tem uma situação complexa na escola, nós precisamos pensar em intervenções complexas. Todas as intervenções que são reducionistas ou pontuais, às vezes você apaga o fogo, você resolve naquele minuto. Só que ela volta a acontecer. E acontece. E isso vai gerando um cansaço muito grande por parte de todos da escola, inclusive dos alunos que estão ali inseridos naquele contexto, né? Quando a gente pensa no bullying, que também às vezes é colocado no mesmo balaio, é um tipo de violência específica. O bullying, ele tem uma intencionalidade. Como é que a gente sabe que não é um conflito, não é uma situação de provocação que faz parte das relações e é bullying? Eu tenho um autor que tem uma intenção de rebaixar o outro, eu tenho normalmente coautores, são os capangas, né, que ficam perto, que ali colaboram, né, com essa situação de violência, eu tenho um alvo frágil, né, que vai aceitar esse rebaixamento, mesmo que ele reaja mal, que ele grite, né, como é o alvo provocador, ele não consegue sair daquela situação. Né? Eu tenho espectadores, isso é fundamental para a escola pensar em intervenção. São os espectadores que alimentam o bullying e são a maioria na escola. São os alunos que assistem ou calados ou dão risada, né, nessas situações. Então, e é sistemático, acontece frequentemente, não é uma única ação. Um dia que aconteceu uma provocação. Isso acontece todos os dias. E aí, por que é difícil a escola identificar? Porque é uma violência velada. Ela acontece entre pares. Não há bullying entre professor e aluno. Pode existir assédio, pode existir desrespeito, situações de violência, mas bullying acontece numa relação hierárquica igual. Só que o autor tem uma dominância em relação ao alvo. Ele, psicologicamente, ali tem uma força, né, um poder sobre aquela outra criança, aquele adolescente que sofre com a situação de bullying. Então, é importante a gente identificar essas características para a gente entender que conflitos, eles fazem parte das relações. Não tem como a gente não se relacionar com uma pessoa e não ter conflitos. E não é ruim ter conflitos. Conflito é uma oportunidade de aprendizagem de valores. É uma oportunidade de me tornar mais empática. É uma oportunidade de conseguir me colocar no lugar do outro. De conseguir pensar em perspectivas diferentes. A questão não está em ter conflitos nas relações. A questão está em como nós resolvemos. E como os alunos, né, pelo próprio desenvolvimento, não conseguem resolver os conflitos de uma forma mais assertiva, a escola normalmente tem uma tendência
a evitar as situações de conflito. Então, ela cria mecanismos para que esses conflitos não aconteçam, o que é absolutamente inócuo, porque eles acabam acontecendo. E a gente vê isso hoje pelas redes sociais. Então, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, eles levam esses conflitos para esse espaço que eles têm convivido, né? Mas que na realidade é o mesmo espaço da escola, porque são os alunos da escola que estão convivendo ali. Então, pensar nos problemas de convivência não é algo simples, é algo complexo. Exige que a escola estude, exige que se tenha um engajamento, e esse engajamento precisa ser coletivo. Se eu tenho uma sala que é muito disruptiva, que tem muitas situações de indisciplina ou de incivilidade, a gente precisa pensar coletivamente. O professor, isoladamente, acho que o Gilson vai poder falar sobre isso, ele se sente muito solitário. Muitas vezes cansado de um trabalho, de querer fazer diferente e não conseguir ter o apoio dos pares. Então, um engajamento institucional, que tenha uma equipe de gestores, né, que esteja à frente, ele é fundamental para todos os tipos de problemas de convivência. Muito bem, a Adriana traz uma diferenciação que certamente vai ajudar todos os professores que estão nos assistindo a, pelo menos, repensar nessa intervenção, e com a trilha da VVC você vai ter muito mais recursos práticos de ter uma intencionalidade nessa intervenção. Gilson, eu quero agora perguntar para você, como que você lida com os conflitos no seu dia a dia como professor em sala de aula? Bom, primeiro reconhecer, a gente ouvindo a fala da Adriana, e reconhecer que os professores têm que ter essa sensibilidade, né, de divisar, de estabelecer essa linha que é muito tênue entre esses conceitos todos, né, incivilidade, bullying, disciplina. Então é tudo muito próximo, é tudo colocado no mesmo balaio, como a Adriana bem falou aí. Mas entender que a indisciplina, ela pode ser de ordem... essa ordem mais comportamental, que é de quebra de modelos, de regras da escola, mas que ela pode também estar vinculada às questões mais morais, mais pessoais, mais éticas, né? E o professor, é aí que entra essa sensibilidade do professor, do olhar do professor de perceber, né? E para criar intervenções que sejam eficazes para a resolução desses problemas. Concordo com a Adriana quando ela disse que é uma solução coletiva, né? Eu, como professor, me sinto muito imerso naquela solidão pedagógica de vez em quando também, sabe? De não saber a quem pedir ajuda, porque nós somos de um tempo em que as faculdades não nos ensinavam. Não sei se hoje em dia o currículo já contempla esse conhecimento, né? Lidar com essas questões de indisciplina, mas a academia ainda centra muito na questão do cognitivo, do conhecimento, mas não preza pelas relações, né? Não preza muito pela questão do conviver, do ser, sabe? Então, é o professor que tem que ter esse olhar atento e sensível, né? Até para evitar um sofrimento, né? Ser muito que se intensifica, né? Na prática dele. Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola que é de tempo integral, então, assim, a gente trabalha muito a questão esse currículo mais diversificado, porque você trabalha muito mais a parte humana, não é? Você trabalha muito essa questão dos pilares da educação que estão muito vinculados ao dia a dia do professor, a pedagogia da presença, do estar junto, né? O aprender a conhecer, deixando isso muito claro para os estudantes, o aprender a fazer, o aprender a ser, principalmente. Nas nossas escolas, normalmente, quando esses problemas são recorrentes, nós somos orientados pela coordenação a trabalharmos em sala de aula, né? Levarmos vídeos ou textos que abordem a visão de alguns especialistas sobre o assunto e que ajudem o professor na condução desse problema. Todas essas questões interessam a esse chão fértil da sala de aula, porque dizem respeito ao cotidiano da escola, né? E a gente tem que trabalhar isso de uma maneira muito equilibrada, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira respeitosa, né? Trazendo para essa relação com os estudantes a confiança, essa segurança que o professor deve passar, né? O respeito, a empatia para com o problema que o aluno traz, que muitas vezes não é só de comportamento, ele pode ser, como eu disse, pode ser ético, né? Pode estar ligado muito mais à questão de valoração e de moral, né? Também compreender que muitos desses comportamentos podem ser uma válvula de escape que ocorre na escola, mas podem começar na família, a gente não compreende. Então, assim, há uma diversidade muito grande de situações que vem para a sala de aula, e o professor tem que ter esse olhar muito sensível, né? Essa sensibilidade, essa serenidade, essa tranquilidade de perceber, para ter mecanismos e estratégias, né? Traçar com esse coletivo, com a escola inteira, com a gestão, inclusive, estratégias que possam ajudar o trabalho de todo mundo e tornem o clima escolar um ambiente assim, muito favorável, muito equilibrado e muito bom para se conviver, bom para se viver e ser feliz, né? A gente quer que o ambiente escolar seja isso.
Muito bem, Gilson. Como a Adriana trouxe na fala dela inicial, e o Gilson reforça aqui na experiência dele como professor, de que essas questões que envolvem indisciplina, incivilidade e bullying são questões que envolvem também toda a comunidade escolar. E vamos finalizar o primeiro bloco com a frase da Adriana que diz: questões complexas exigem medidas complexas. A gente não tem como resolver uma questão de ordem tão profunda com soluções fáceis ou reducionistas. E ouvindo a Adriana e o Gilson e repensando na minha prática como aluno e professor, incivilidade, conflito e bullying não são causas, né? São consequências de causas anteriores. A gente precisa investigar que causas são essas para poder encarar as causas e não tratar as consequências como causas. A gente vai encerrar agora esse primeiro bloco, mas a gente volta já com muito mais conversa e com muito mais dicas dos nossos convidados de hoje. Até já! Voltamos para mais um bloco sobre indisciplina na sala de aula no contexto escolar. Eu vou começar com a Adriana de novo. Não estou facilitando a tua vida aqui hoje, Adriana, perguntando o seguinte: por que você avalia que a questão da disciplina, que sempre foi vista como parte dos desafios da escola, mas nem sempre foi considerado um desafio específico para a construção de valores, para a construção de uma personalidade ética? Por que isso nem sempre teve atrelado? Acho que esse é um ponto muito importante que você traz, João Paulo. Sempre a gente pensa nos problemas de convivência, né? Então, sempre na indisciplina e não em uma convivência ética. Então, o que a escola precisa fazer é inverter essa lógica. Em vez de nós nos debruçarmos a pensar apenas nos... Claro que os problemas são ser pensados e nós precisamos ter estratégias para isso, mas a gente precisa pensar na melhoria da qualidade desse ambiente sociomoral da escola. E aí, para a gente pensar sobre isso, a gente precisa pensar numa mudança de cultura da escola. E mudar a cultura da escola não é algo simples e não é algo que a gente consegue fazer a médio e curto prazo. Então, é algo que precisa ser planejado. Eu preciso ter um plano que contemple as dimensões da convivência da escola, assim como a gente tem um plano de ensino para língua portuguesa, para matemática, para educação física, para todas as áreas, né? A gente também precisa pensar, e não só pensar em ter um espaço, né, curricular para se discutir as questões das convivências da convivência com os alunos, mas também pensar nesse ambiente sociomoral como um todo. Então, quais são as características desse ambiente sociomoral? Porque as escolas querem formar alunos autônomos. Eu quero formar aluno ético, eu quero formar aluno crítico, mas o que efetivamente nós fazemos? Então, acho que essa primeira pergunta precisa ser a pergunta da escola. Se eu quero formar um aluno autônomo, se eu quero formar um aluno crítico, como é o ambiente sociomoral da minha escola? É um ambiente que ninguém pode falar? É um ambiente que eles ficam sentados enfileirados, em que todo mundo, né, responde de forma ordenada para o professor, como se, né, tivessem ali numa oração, né, numa igreja, numa missa? É isso que... Porque se é esse tipo de ambiente da escola, ou de submissão, ou um ambiente muito permissivo, ou um ambiente muito autoritário, né, não vai favorecer a construção desse tipo de personalidade. E, consequentemente, quando a gente tem problemas de convivência, como a indisciplina, eu vou ter que ficar fazendo aquele trabalho de bombeiro. Se eu não cuidar desse ambiente sociomoral da escola como um todo, eu vou ficar o tempo todo apagando o fogo, tendo que ter ações curativas, interventivas. E não que a escola não tenha que ter quando os problemas aparecem, mas eu não posso ter o meu currículo organizado só para apagar fogo de problema de convivência. Eu preciso ter um currículo pensando na prevenção. E mais do que isso, pensando na qualidade de um clima escolar positivo. E para isso eu tenho que ter um ambiente sociomoral que seja cooperativo, que as relações sejam pautadas no respeito mútuo. Eu preciso sim figuras significativas adultas de autoridade, mas ser autoridade não é ser autoritário, nem ser extremamente permissivo. As duas pontas são ruins para esse desenvolvimento. Eu preciso de um ambiente de confiança, um ambiente que o aluno confie naqueles educadores que estão ali. E isso precisa partir da escola. A escola às vezes acha que isso é invertido, né? Não, é a escola que tem que dar esse tom. São os educadores, que são profissionais em educação da escola, que precisam imprimir isso. Não só com os alunos, porque quando a gente pensa no ambiente sociomoral cooperativo, nós estamos falando da relação entre professores e familiares, entre equipe gestora e familiares, entre equipe gestora e professores, entre Secretaria de Educação e escola.
todo mundo que faz parte, os funcionários, todos fazem parte desse ambiente sociomoral. Então, o que eu preciso? Um ambiente de cooperação é um ambiente que parte de relações de respeito mútuo, um ambiente de confiança, um ambiente que seja justo para todos e um ambiente em que a generosidade, de fato, seja vivenciada. Eu não posso falar que eu quero ter um ambiente justo, mas eu dou sanções que não são justas, né? Eu tomo decisões que não são justas para os professores ou não são justas para os alunos. Eu preciso organizar isso como um todo. É fácil? Não, é difícil. É complexo isso. Por isso que a gente tem defendido no nosso grupo de pesquisas, no GPEM, e também pela Convivere, a ideia da construção de um plano de convivência coletivo. Porque, de novo, né, o que o Gilson já comentou anteriormente. Então, o professor ele não pode se sentir solitário. O projeto político-pedagógico da escola ele tem que ser institucional e ele precisa dessa construção coletiva. E planejar a convivência é fundamentalmente coletivo. Porque senão eu atuo de um jeito com a minha turma, o Gilson atua de outra forma e você, João, de outra. Claro que cada um tem as suas especificidades, cada um tem a sua personalidade, mas os princípios e os valores da escola precisam ser os mesmos. Então, a gente precisa começar a pensar a convivência de uma forma positiva. Claro, vou pensar em como trabalhar com os problemas de convivência, mas eu preciso pensar como é que eu organizo esse ambiente da minha escola. E para isso, eu tenho que começar pensando quais são os valores, quais são os princípios éticos da nossa escola, né? São perguntas que a gente precisa se fazer. E se não tiver esse engajamento coletivo, as ações são muito pontuais. É melhor do que nada? Sim, é melhor do que nada. Mas ainda é muito pouco para, de fato, nós conseguirmos atingir essa autonomia que é tão almejada aí nos documentos curriculares. Muito bem, Adriana. Ao mesmo tempo que você fala de valores, de ter ações com intencionalidade, mas também me lembra muito quando o Morin diz que a gente precisa reformar a nossa forma de pensar, encontrar outras maneiras de encarar os problemas que são conhecidos com outro tipo de pensamento, fazer um deslocamento da gente. Gilson, me diga lá, comente aí essa fala da Adriana para a gente, como que você avalia que isso pode se materializar, como que isso é possível no dia a dia da escola? Eu achei a fala da Adriana muito poderosa, né? Sobretudo essa questão das conexões, né? De todo mundo se compreender como um coletivo, né? Para que as ações não sejam isoladas, nem sejam pontuais, né? Mas a gente tem que reconhecer algumas questões também, que a escola ainda é muito dura. A escola cria as regras do jogo, quer que todo mundo siga estritamente essas regras. Muitas vezes as regras não são conversadas nem negociadas com os estudantes, que muitas vezes são obrigados apenas a cumprir, apenas a cumprir essas regras. Há muita dureza, eu percebo, no ambiente escolar, onde o silêncio é muito mais valorizado do que a palavra. Muitas vezes o cognitivo se sobrepõe ao afetivo. E eu creio que a gente tem que criar mais espaço de protagonismo dos estudantes mesmo, né? Que eles se sintam parte desse processo todo de ensino-aprendizagem, mas que eles percebam essa importância, né? Que trabalhar essas questões ligadas ao respeito mútuo e à ética é muito importante. Criar também mais espaço para o protagonismo dos alunos, né? O olhar do professor, esse olhar mais maduro e mais respeitoso, também torna uma convivência harmoniosa em que todo mundo ganha, inclusive o professor. E achei muito potente, muito poderosa, sobretudo a ideia da conexão, de o professor buscar apoio, buscar essa fala, buscar essa contribuição de maneira coletiva e organizada, né? Com os olhos atentos para o projeto político-pedagógico da escola e entendendo a escola como um todo, como uma coletividade, como uma comunidade escolar, que não está isolada, né, do mundo e que tudo reverbera ali, né? Todos os problemas sociais acabam ecoando no seio da escola e o professor é parte disso, o aluno é parte disso, todo mundo que integra essa comunidade escolar é parte desse problema, né? Então, o foco é sempre na solução, porque problema a gente já tem muitos, né? E, sobretudo, soluções baseadas no afeto, no respeito, nessa confiança, tá? E de pegar na mão do outro, olhar no olho do outro e dizer, vamos fazer junto que dá certo, né? Vamos pensar na solução que seja para todo mundo. E todo mundo ganha, né? E essa educação não tem que ser mediada basicamente pela ideia da punição, a minha escola a gente trabalha muito com a ideia da pedagogia da presença, mas também a gente percebe muito uma contradição nisso. Você ensina o aluno a ser protagonista, mas exige dele o silêncio, né?
Você ensina que ele deve conviver e estar junto, mas na sala de aula é todo mundo separado, é apartado, não é? Você faz um mapeamento na sala em que os alunos têm que estar juntos, né? E quando você, por alguma razão, coloca de 3 ou de 4, sabe, ou de 5, é o professor que está quebrando a regra da escola. Então, isso é muito contraditório, né? Você ensina que você trabalha a pedagogia da presença, mas ensina que a ausência é importante, né? Que o estar longe não existe. Então, assim, o trabalho do professor é importante que ele aconteça respeitando tudo isso, o protagonismo discente, mas que também seja baseado nessa convivência, né? Que é essa convivência, essa proximidade. Os alunos são muito vivazes, são muito felizes, são muito alegres, né? E a gente compreender que a gente não tem a idade do estudante também, né? Muitas vezes eu não tenho como estar trocando os meus valores de professor, que estou à frente do projeto pedagógico, projeto de vida de centenas de crianças, né? Comigo que sou professor. Eu não posso estar me trocando com o aluno, né? É compreendê-lo e ajudá-lo. Muitas vezes o professor toma essa posição de pai, de psicólogo, né? Que acolhe, que ouve, que abraça, que aconselha. Né? Então, isso é muito também o papel do professor, nessa perspectiva de pedagogia da presença, em que o aluno sabe, a gente tem alta expectativa dele, sabe? Para além das indisciplinas que nós sabemos que estão ali, que nos fazem crescer também. Mas é fundamental esse olhar sensível do professor, para acreditar que ele é capaz, que as regras estão ali, que devem ser cumpridas por todos, mas as regras não devem se sobrepor ao afetivo, a essa capacidade de conviver de maneira harmoniosa, né? As regras devem ser um ordenamento, não a coisa mais importante desse processo de ensino-aprendizagem. Adriana, o Gilson traz um pouco de uma certa contradição nos nossos acordos, nos nossos ambientes escolares, né? Entre o que a gente pede e o que a gente entrega. Acho que esse é um ponto fundamental da fala do Gilson, né? Eu preciso de coerência. Essas crianças só vão se desenvolver, esses adolescentes, né, para esta autonomia, se de fato eu tiver uma coerência entre aquilo que é o nosso propósito, os nossos princípios, os nossos valores e como eles são efetivamente vivenciados, né, no nosso dia a dia. As regras, Gilson, elas são muito importantes para uma convivência, né, coletiva. Elas estão para o coletivo, mas a gente tem que pensar assim, as pessoas não estão para as regras é que estão para as pessoas. E as regras só fazem sentido se elas forem construídas, discutidas, refletivas no coletivo. Então, o que é imposto, mesmo uma regra que não é negociável, o que é imposto não faz sentido. A gente não desenvolve nas crianças e nos adolescentes, e mesmo nos professores, em toda a comunidade, o sentimento de pertencimento. A regra é importante, mas ela precisa fazer sentido, né? Então, acho que esse é um ponto coletivo fundamental para a discussão nas escolas, né? Uma escola que se diz mais democrática, uma escola que se diz mais cooperativa, é uma escola que tem poucas regras, mas boas regras, e regras pautadas em bons princípios que a sustentem. Eu não posso ter uma regra e falar assim, cumpre, mas por que eu tenho que fazer isso, professor? Ah, não sei, é regra da escola. Falou isso, perdeu o aluno, significa nem eu mesma sei por que raio tem essa regra, entendeu? Mas faz porque é para fazer, ou seja, é a obediência cega. Eu não estou ajudando eles para uma autonomia. Mas aí teria que ser um outro programa só para a gente falar de regras. Mas regras, elas são fundamentais para a construção desse ambiente sociomoral cooperativo. O problema é como que elas são feitas, como que elas são discutidas e refletidas e como elas são efetivamente usadas, né? Como é que se dá essas regras, essa normatização na prática? Muito bem, hein? Olha só a potência dessas duas falas, da busca da coerência entre o que a gente diz e conectado com as nossas ações em prol de uma educação mais integral, onde você considera e inclui todos os quereres. Como diz a Adriana, as pessoas não estão para as regras. As regras estão para as pessoas. As regras têm que fazer sentido e têm que ser minimamente consensuadas entre todos os envolvidos que terão que se submeter a elas. A gente encerra agora o segundo bloco e volta para o terceiro bloco com muitas dicas de como você pode considerar esse trabalho de indisciplina na sua escola. Fica aí.
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, agora com dicas e com as experiências, as dicas da Adriana, a experiência dela, as experiências do Gilson, nessa conexão que ele tem com os alunos. Vamos começar de novo com a Adriana. Adriana, a gente sabe que os contextos das escolas públicas no Brasil são diversos, a gente sabe também que cada escola vai fazer um arranjo, vai customizar o que mais faz sentido para a sua realidade, mas dito isso, quais as dicas ou os cuidados que podem ser tomados pelos professores para diminuir os problemas de convivência? Acho que a primeira dica é nós pensarmos, então, nesse ambiente sociomoral como um todo, a escola planejar, né, a convivência coletivamente. O segundo ponto é a gente conseguir diferenciar né, os problemas de indisciplina, então, indisciplinaridades, bullying e indisciplina, como a gente tratou aqui, né, nesses dois blocos anteriores. E a partir do momento que a gente, então, diferencia, nós pensarmos quais são as causas do problema para pensar numa melhor intervenção. Então, os problemas normalmente relacionados à indisciplina, como é uma quebra do contrato pedagógico, a gente precisa, de fato, né, pensar em pontos que estejam ligados à organização da própria questão pedagógica. Então, a gestão do tempo de sala de aula, né, a própria relação professor-aluno, né, essa relação de respeito mútuo, organizar, né, um ambiente mais cooperativo para o trabalho com o conhecimento, com, né, os conteúdos curriculares, organizar também a participação ativa dos alunos, ou seja, esse protagonismo das crianças e dos adolescentes no trabalho com conhecimento. Então, a gente tira a centralização da figura do professor e coloca o aluno mais em evidência. O professor é um mediador desse conhecimento. Propor atividades que sejam desafiadoras e significativas para os alunos, alterar rotinas, propostas para cada realidade, né, e envolver os alunos na seleção de alguns temas. É importante que muitas vezes esse planejamento ele seja feito de forma coletiva. Quando possível, a escola pode usar dessa estratégia, que é uma estratégia muito eficaz para esse sentimento de pertencimento àquele conteúdo, àquele grupo, àquela realidade. Agora, quando nós pensamos nos problemas de incivilidade, é muito importante que a escola faça um mapeamento. Quais são os problemas mais frequentes? Quais são os problemas mais frequentes daquela turma? Quais são os alunos que atuam mais nessas situações? E aí tratar o que é coletivo no grupo e o que é privado em particular. Né? Um outro ponto que é muito sensível a essa questão da incivilidade é que a gente precisa de adultos que sejam autoridade, mas autoridade sem ser autoritário. E isso não é algo simples, mas essa figura de autoridade que vai colocar limites de uma forma respeitosa é fundamental. A gente também precisa, João, ser coerente, não deixar passar essas situações de incivilidade. Os alunos precisam construir uma autorregulação. E como é que eu me autorregulo? A partir do autorrespeito. Eles precisam primeiro se respeitar para poder respeitar o outro. Se acontecem essas situações e nós adultos fazemos vista grossa, deixamos passar, nós estamos passando uma mensagem que tudo bem a gente tratar o outro de forma desrespeitosa, né, de forma desrespeitosa. Possuir recursos para manejar esses conflitos, né? Então, a gente não pode nem superdimensionar um conflito, mas também não pode subestimar, né? E a questão da linguagem e das sanções. Ser simples, ser direto, né? Sermão não funciona, mas uma linguagem ali que, né, coloque o limite, não é permitido isso, e não é permitido isso porque você está dentro da escola, não se tratam as pessoas assim, né? E pensar que para situações de bullying, sim, aí eu preciso de um trabalho muito mais preventivo, mas quando eu identifico uma situação de bullying, eu tenho que ter todo um planejamento diferenciado. Eu não posso tratar o bullying como um problema de convivência, um conflito, em que eu vá logo fazer uma mediação entre alvo e autor. Existe um protocolo com algumas etapas para que quando a gente identifica uma situação de bullying ou suspeita, eu preciso de toda uma intervenção diferenciada. Colocar alvo e autor de cara para conversarem muitas vezes é mais danoso. A situação piora, aumenta e a violência fica mais velada ainda. Então nós precisamos estudar, né? De novo é isso, a gente precisa estudar, a gente precisa desse coletivo, né? A gente se fortalece a partir do momento que a escola entende que juntos nós somos mais fortes, nós somos melhores. Eu não preciso concordar com o Gilson em tudo, mas a gente pode ter um espaço para reflexão, para discussão. E o aluno indisciplinado,
um aluno que sofre bullying, uma turma que tem muitas situações de incivilidade, não é um problema meu, eu que sou professora daquela turma, é um problema nosso. E isso inclui, inclusive, um trabalho formativo com as famílias, né? Porque muitas vezes a escola atribui uma culpabilização dos problemas de convivência à família. E nós não podemos entender que o fracasso da família seja o fracasso da escola. Ao contrário, um aluno que vem de uma família que não trabalha com os valores, que muitas vezes é violenta, é justamente aquele aluno que mais precisa de adultos na escola, de um ambiente na escola que seja seguro, respeitoso, generoso, justo. E não ao contrário. Muitas vezes esses alunos vêm de ambientes em que não há um sentimento de confiança entre os adultos, e ele precisa resgatar esse sentimento de confiança para que a gente possa trabalhar com esse autorrespeito e com essa autorregulação. E aí o trabalho das sanções também é muito importante. Essas sanções, elas precisam estar ligadas sempre à causa do problema. E precisam ser sanções que façam com que os alunos reflitam, guardadas as proporções de cada idade. Uma criança de 2 anos tem uma condição cognitiva diferente de um aluno de ensino médio de 15, 16 anos. Mas se o professor entende sobre desenvolvimento, ele vai pensar em estratégias para que essas reflexões, né, em cada faixa etária, sejam importantes para a construção dessa imagem positiva de si. Quando eu me vejo como alguém de valor por mim mesmo, eu consigo tratar o outro melhor. Normalmente, as crianças que têm uma imagem de si muito rebaixada, elas têm uma tendência a agredir, né? Elas têm uma tendência eles usam, e isso acaba se retroalimentando. Então, é muito importante o professor ter, né, um conhecimento dessas estratégias para que a gente pense, não vamos deixar ninguém para trás. Todos os alunos são importantes. Não importa da realidade que ele venha da família, ao contrário, dependendo da realidade, mais ainda eu vou precisar investir. Não estou dizendo que isso seja fácil, é complexo. Ser educador é algo que é difícil. Não é uma profissão, né, que exige pouco de nós, ao contrário, exige muito. E no mundo que nós vivemos hoje, mais ainda. Muito bem, como disse a Adriana, problema de incivilidade, qualquer problema que você, professor, você, professora, possa estar enfrentando na sua turma não é um problema seu, é um problema de todo o ecossistema escolar. E também chamar a atenção aqui de um aspecto da fala da Adriana, que muitas vezes existe da nossa parte, como professor, como escola, um olhar de idealização para o que essa família deveria ser. E a família nunca vai ser nunca vai caber em nenhuma idealização, família nenhuma, nem a minha, nem a sua, nem a nossa. A gente vai ter que lidar com a família possível, com o aluno possível e buscar arranjos que possam melhorar a nossa convivência no ambiente escolar. Gilson, eu quero fazer uma carona e já perguntar para você o seguinte. Primeiro, saber se você acha que as dicas da Adriana são aplicáveis no dia a dia da escola, e também quero que você fale um pouco para a gente sobre a sua maneira de se relacionar com seus alunos e de buscar criar uma conexão com eles. Nossa, a fala da Adriana faz todo sentido, né? E ela falou sobre pertencimento, né? Falou sobre tanta coisa bacana, essa reflexão sobre a condição do estudante, né? E a gente lembrar que a escola é o único lugar social em que o estudante vai e ele é acolhido, né? E a escola representa, na vida de muitos deles, a única esperança para que dê certo. A gente trabalha em contextos violentos também, que a família já abandonou aquele estudante. A gente sabe que a gente não romantiza, a gente sabe que a realidade do chão da escola é bem dura. Mas a gente vai criando estratégias. O professor é sempre um criativo, né? São duas coisas que não podem faltar ao professor. Essa capacidade de criar, de inovar o tempo todo. E essa paixão pela educação e pela causa que ele abraçou, não é? Na minha prática desses 15 anos, eu tenho tido sempre uma proximidade muito grande com os estudantes. E essa proximidade não é só na sala de aula, é para além da sala de aula. Você jogar uma bola na quadra, um futebol com um aluno, você almoçar, eu tenho a alegria de todos os dias almoçar com os meus alunos na minha escola. Você não tem noção de o quanto é importante comer com esses meninos todos os dias, né? Fazendo um grande refeitório na sala de aula, coisas que nem as famílias conseguem mais. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que ali não é um alimento que a gente dá, mas é a confiança, não é? É a segurança de comer junto, de estar junto, de gostar de estar junto, de manter essa proximidade, sabe, criar vínculos mais duradouros e mais efetivos, de você saber que você está marcando o seu aluno para sempre,
que muitas vezes o professor e a professora são a única referência que eles terão para a vida inteira, não é? Então a gente tem que ter, o professor principalmente tem que ter essa noção muito clara, né? Essa reflexão de que o trabalho dele é muito importante para o projeto de vida de centenas ou milhares de crianças, né? Que dependem dele, que tem nele o melhor referencial, a melhor, sabe, o melhor exemplo, né? Então, uma das formas que eu encontrei ao longo dessa minha trajetória docente foi também criar projetos, né? O projeto é uma maneira de empoderar os alunos, né? A minha escola tem um projeto de poesia que eu criei com os meus alunos. Também tem um projeto de literatura de cordel que os alunos vão para as escolas municipais se apresentarem. É uma forma de empoderar o menino, né? De se afirmar pela palavra, pelo dito, pela oralidade. Acho aquilo muito bacana, né? O menino que está marcado pela poesia, ele já está mudado para sempre, né? O professor já o marcou para sempre. Então, o que eu destaco aqui é mesmo essa relação de proximidade do professor com o estudante. Não tenha medo do seu aluno, sabe? Não crie abismos entre você, na sua prática docente e o menino. Ele não é apenas um ser com quem você vai dividir o seu dia a dia na escola. Ele é a razão de nós estarmos ali, né? Com todas as problemáticas que a escola traz, né? Que surgem no chão da escola, mas o estudante é a razão de nós estarmos ali. Então, é o amor de que ele precisa. Nós somos a esperança que ele ainda tem. Nós somos aquela luz do fim do túnel, né? Que quando nem a família conseguiu alcançar, somos nós que chegamos lá, nossos professores, com a confiança que nós ganhamos, que conseguimos desatar esses nós, né? E resolver essas questões que envolvem essa problemática toda de indisciplina e que fazem o aluno evoluir como cidadão, como estudante, não é? E tornam a escola muito mais agradável, muito mais sensível, muito mais agradável para essa vivência do nosso cotidiano, não é? Parabéns, Gilson, pelo trabalho. Se eu fosse aluno, eu realmente gostaria também de almoçar com os meus professores. Adriana, faz diferença essa conexão, esse espaço que o Gilson construiu com os alunos dele? Faz diferença nessa... Isso impacta o comportamento, as regras que esse aluno está submetido? Tem um impacto enorme, né? As relações pautadas em relações, né, de confiança, em relações em que... acho que tem um ponto que é fundamental na fala do Gilson. Ele acredita na capacidade dos alunos. E a partir do momento que a gente não pode ter um professor que não acredite na capacidade dos alunos. A gente precisa ter professores que acreditam. E não só na capacidade de aprender português, cordel, como ele ensina, mas na capacidade de ser humano, de transformação, né, apesar da realidade. Tenho convicção, e tem muitas pesquisas referentes a isso, mostrando o quanto essa relação professor-aluno ela tem um impacto para a adesão das regras, para o comprometimento com os estudos, com a aprendizagem. Eu preciso ter esse lado humano na escola. É isso que a gente tem defendido, e é isso que o Gilson aqui contou de uma forma, né, muito emocionante. Eu não estou só levando o alimento. Muitas vezes a escola é um ambiente duro, como ele disse. E às vezes as crianças estão ali almoçando todos os dias e tem alguém ao lado que nem olha no rosto delas, nem conversa, né? Quando eu fiz minhas pesquisas, né, do mestrado e do doutorado, eu fiquei inserida durante um ano nas escolas. E eu lembro que uma prática muito comum nas escolas do estado aqui de São Paulo é não chamar o professor pelo nome, é dona ou professor. E eles falavam para mim, dona, e eu falava, meu nome é Adriana. Meu nome é Adriana. E depois de um tempo, eles passaram a falar, oi Adriana, bom dia. Então, falar bom dia, falar boa tarde, não no automático, porque eu me importo com vocês. Porque é importante começar o meu dia dando bom dia e recebendo o bom dia de vocês. Eu não posso falar que, eu dou bom dia, Adriana. Alguns professores me diziam isso, mas ninguém responde. Sim, mas quem é o adulto da relação? Nós somos os adultos da relação. Nós somos educadores. E mais do que a família, nós somos profissionais em educação. Nós não somos qualquer tipo de educador. Somos nós que temos que dar esse tom da cordialidade, da amabilidade e desse pertencimento. Eu me importo com vocês. É importante, vocês são importantes. Sem essa condição, fica muito difícil a gente trabalhar qualquer tipo de coisa. Aí a gente tem que ir pelo medo, a gente tem que ir pela ameaça, né? E aí nós formamos pessoas que não conseguem pensar coletivamente. A gente forma uma sociedade de pessoas que precisam ter muitas punições, muitas regras, né? Um ambiente que o tempo inteiro eu tenho lá, sorria, você está sendo filmado, porque esta autorregulação não foi desenvolvida, né? É isso. Muito bem, eu quero
avisar aqui para vocês, dizer para você, Adriana e Gilson, chamando pelo nome, que é muito bom ouvir vocês, que vocês são 2 professores muito inspiradores, que foi um prazer estar aqui com vocês e que eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar professores, gestores do Brasil todo. Então, começar a agradecer. Adriana, muito obrigado. Gilson, muito obrigado. A gente vai se ver em outros programas. E para finalizar o nosso programa, o nosso bloco, especialmente para a Adriana e para o Gilson, um trecho do poema da Cecília Meirelles que eu gosto tanto, que diz: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar para voltar sempre inteiro. Que voltemos sempre inteiro, que voltemos sempre inteiro. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.